Olá pessoal, meu nome é Jamílio Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas. O conteúdo de hoje é as revoltas coloniais. Pessoal, nós vamos aqui falar de revoltas que vão acontecer dentro do período colonial, que vai de 1530 a 1822, mas principalmente as revoltas que irão acontecer aí a partir de meados do século XVII, tá? Então a gente vai falar principalmente aí dos séculos XVII e XVIII, dentro deste período. Deixa eu aparecer aqui de novo para vocês, para a gente começar a nossa explicação, ok? Então vamos tentar entender por que as pessoas se revoltaram. E, gente, é simples, tá? Primeiro a gente tem que entender o contexto. Dentro desse contexto, a gente tem Portugal, que está saindo do fim da União Ibérica, em 1640, ele precisa aí se reestabelecer, se restaurar. Além de sair da União Ibérica, que é aquela separação que vai ter entre Espanha e Portugal, vão virar aí novamente duas coroas e não mais uma, a gente vai ter um novo contato comercial, que é a Inglaterra, que vai ocasionar assim, tipo, um endividamento de Portugal ainda maior, uma vez que Portugal não desenvolve aí manufaturas e fica dependendo dos ingleses para que ele possa comprar todo o seu material. O que, que vai acontecer? Para Portugal se manter, ele precisa cobrar mais impostos da sua colônia mais promissora. Então, Portugal está em crise. Para ele sair da crise, ele vai cobrar mais impostos aqui dentro do Brasil, o que vai acabar causando uma insatisfação entre os colonos. Fora isso, a gente tem que entender que as revoltas que vão acontecer nesse período, que a gente chama de revoltas nativistas, elas não tinham um interesse em separar Portugal da colônia. Eles estavam ali mais numa questão de regionalidade, porque a gente não tinha essa noção de nação, noção de Brasil, tá? Essa noção de brasilidade, tá? Não tinha não, então era uma preocupação mais local. Então eu tenho que pensar que nesse período, quando eu estou falando de revoltas, eu falo de revoltas nativistas, que não tem aí um interesse de se separar de Portugal, e também falo de revoltas emancipacionistas, que já são revoltas que já têm aí um avanço, avançam um pouco mais e já querem a separação entre Portugal e Brasil. A gente vai ver durante essa aula que tem várias revoltas nativistas. E aí eu posso dar como exemplo para vocês a aclamação de Amador Bueno, a revolta da cachaça no Rio de Janeiro, a conjuração do nosso pai lá em Recife, a revolta dos Beckman lá no Maranhão, e a gente já falou dela. Falou assim, citei, em outras aulas. A Guerra dos Emboabas, que acontece em São Paulo, a Revolta do Sal, a Guerra dos Mascates, que acontece no Recife. Então, a Revolta Felipe dos Santos, que vai acontecer na Vila Rica, né? E aí a gente vai perceber que tem aí muita insatisfação. E eu vou dar uma dica para você, querido estudante. Quando a gente fala de revolta, a gente está falando de um movimento que não atingiu seu objetivo, tá? Lembra disso. Revolta é porque você não atingiu seu objetivo, você não chegou lá. Você lutou e morreu na praia. Mais ou menos por aí. Só que assim, nesse caso elas não são perdidas não, tá, minha gente? Por quê? Porque tem um sentido aí maior, tem um sentimento aí maior. Mostra que nós não aceitamos tudo, como se imagina que o brasileiro aceita tudo e não luta por nada. A gente prova aí através dessas revoltas que vai ter aí uma necessidade de luta e elas abrem caminhos para a nossa independência. Isso é um fato, tá bom? Então nós vamos começar aí falando sobre a revolta dos Beckman, que acontece no Maranhão, recebe esse nome por conta dos irmãos Beckman que vão comandar essa revolta. Vamos entender o contexto. No Maranhão, em 1682, é criada a Companhia do Comércio do Maranhão. Essa companhia de comércio ela tinha o intuito de negociar, então tudo que fosse vendido dentro do Maranhão ou era vendido por ela ou era comprado por ela. E aí tinha um acordo que ela iria vender escravos durante 20 anos. É um monopólio, só ela ia poder comercializar naquela região.
O problema é que ela não consegue atender a promessa, ela não consegue vender o, é, os escravos que ela prometeu e tudo que ela vende é muito caro e compra tudo muito barato. Então ela começa aí a uma insatisfação, a gerar uma insatisfação muito grande. Como não tem escravo, a galera vai atrás de quem? Dos índios. É transformar a mão de obra indígena em uma mão de obra escrava. Mas presta atenção, vão bater de frente com os jesuítas. E aí, batendo de frente com os jesuítas, a gente já vê que já tem muito problema. Então, a população vai começar a protestar e a revolta vai se concretizar em 1684. Então, o palácio do governo vai ser tomado, o governador vai ser preso, os jesuítas vão ser expulsos do Maranhão, os armazéns irão ser saqueados e tirar tudo de lá, né? E assim eles vão tentar conseguir aí adesão de colonos, principalmente de Belém do Pará. A ideia era essa. Depois de tudo estruturado, os revoltosos pegam Thomas Beckman e pegam ele e dizem: vai lá em Portugal conversar com a coroa, explicar a ela que nossa revolta é bacana, que eles têm que atender a nossos pedidos. Quando ele chega lá, o Psim é preso, é capturado, é trazido de volta. E quando ele vem, ele já vem no navio que está vindo um novo governador que vai executar, que vai colocar fim a essa revolta. Dois revoltosos são mortos, o irmão dele e o outro, que era Jorge Sampaio, os dois vão ser mortos e o restante sai para degredo, né? É degredado, vai cumprir pena bem distante do Maranhão. E aí a gente vai perceber que muita coisa não vai mudar depois dessa revolta, porque a pobreza vai continuar, a gente vai observar aí que a pobreza continua, a miséria continua, e a Companhia do Maranhão vai continuar funcionando com o seu monopólio, ou seja, é um movimento, mas que não alcança o seu objetivo. Vamos para a Guerra dos Mascates em Recife e Olinda, 1710-1711. Qual era o contexto da época? Crise no açúcar. Então, Olinda, que era um grande produtor de açúcar, que tinha uma certa independência, passa a depender dos comerciantes portugueses lá do Recife, a quem eles apelidavam de mascate. Mascate é tipo um vendedor, então é um vendedor de porta em porta. Então eles chamavam a galera de Recife de mascate de forma pejorativa, mas chamava a galera de mascate, mas pegava empréstimo com eles. Vai entender, né? E esse pegava esses empréstimos que eram a juros altíssimos. E aí começa um embate, porque Recife vai pedir aí, vai fazer uma solicitação para ser elevada à categoria de vila. Então ela iria ser separada de Olinda e Olinda não poderia mais contar com os impostos que eram cobrados ali, que já criou um problema, né? Então, o que é que vai acontecer? Vamos começar uma guerra, tá? A gente vai começar uma guerra, uma luta entre Olinda e Recife. Então, Olinda vai acabar indo até o Recife, a galera de Olinda vai invadir lá, vai destruir símbolos dentro do Recife, como o Pelourinho, como a Câmara Municipal, destrói isso aí e exigem que Recife não seja levado à vila. Mas aí os recifenses não ficam por baixo, atacam Olinda também, né? O resultado é que a coroa vai intervir, vai prender os líderes da revolta e vai garantir que Recife se torne vila e logo vai se transformar na capital de Pernambuco. Basicamente isso, tá? A gente tem mais. A gente vai falar sobre a revolta Felipe dos Santos. O que é que a gente fala da revolta Felipe dos Santos? Pessoal, pensa o seguinte, Felipe dos Santos, ele era português. Ele era português, tá? E ele estava ali num contexto de 1720, né? Mais ou menos isso, 1720. Nesse contexto, nós estamos falando aí da derrama. Nós estamos falando da cobrança do quinto, da intendência de mina, das casas de fundição. Então há uma cobrança muito grande. E o que é que vai acontecer? Eles vão se revoltar. Ele vai liderar um movimento que vai se revoltar e vai pedir o fim desses impostos, vai pedir o fim das casas de fundição. Então, ele vai tentar fazer com que pare essa cobrança excessiva. Né? São vários
são altos os valores pagos por ele. Então, a ideia era que acabasse as casas de fundição e também que diminuísse a cobrança nos gêneros manufaturados que iam vir de Portugal, ou seja, o que era vendido de Portugal, que fosse diminuído aí esse preço. Então, o que é que vai acontecer? A gente tem uma guerra não, uma luta, né? E aí eles vão fazer o quê? Felipe dos Santos vai acabar atacando a casa do ouvidor mor, que era o representante da justiça na região, e aí ele vai pressionar o governador para que as coisas se alterem. Bem, o resultado é que Felipe dos Santos vai acabar morto, esquartejado. Por quê? Porque os portugueses vão se organizar contra os revoltosos e aí em 14 de julho, no início, no desenrolar do conflito, vários participantes vão ser presos e Felipe vai ser condenado. O que é que vai acontecer aí de importante? Pessoal, Vila Rica era o local que pertencia a São Paulo. Então a gente tem uma separação e aí a gente está fundando praticamente a região das Minas Gerais, entendeu? Há uma separação aí. Então há uma elevação à categoria de vila. Além desses, eu acho que eu não estou esquecendo de nenhum, aí a gente vai falar sobre as revoltas emancipacionistas. Ah, não, minha gente, falta, minha gente, me ajuda. Já esquecendo, falta a gente falar da Guerra dos Emboabas. É importante também. A Guerra dos Emboabas, basicamente, a gente pode resumir assim. Ela acontece de 1707 a 1709 e a gente vai estar envolvendo aí paulistas contra os emboabas. Quem eram os emboabas? Eram os portugueses, os imigrantes de outras regiões do Brasil. Os paulistas chamavam eles de emboaba, era forasteiro, tá? No tupi, emboaba também significava pés cobertos de plumas. E como os forasteiros usavam botas, eles acabaram colocando esse apelido aí, fofo, né? No mínimo fofo. Mas eles aí começam a brigar por quê? Porque eles descobrem as minas, os paulistas, os bandeirantes, descobrem as minas. E o que é que eles querem? Eles querem ocupar a região e explorar sozinho. Ele não quer que ninguém que venha de fora ocupe ali, não. Então começa uma guerra contra os portugueses. O resultado é fácil de se imaginar, né? O resultado é que os portugueses vão conseguir sim dominar os paulistas, né? A gente vai ter aí várias lutas entre eles, onde a gente vai ter mortes, tipo 300 mortes numa tacada só, tá? Adorei esse termo, uma tacada só, né? E a gente vai ter aí vários movimentos. O que é que vai acontecer? Os paulistas vão perder, eles vão ser derrotados pela coroa portuguesa, que vai criar a capitania de São Paulo e a de Minas de Ouro. A cobrança do quinto vai ser regulamentada, a coroa portuguesa vai acabar com o conflito, pacificar a região e assim assumir a exploração de ouro na região das Minas Gerais. Aí é onde eles vão colocar a questão da intendência de Minas cada vez com mais força, principalmente através das casas de fundição. E os bandeirantes paulistas vão ser expulsos da região de Minas Gerais. E o que é que vai acontecer, pessoal? Eles são expulsos de lá, mas eles vão desbravar outras regiões, como Goiás e Mato Grosso. E aí o que é que acontece, meu povo lindo? A gente vai perceber que vai ter uma interiorização. É isso. Vamos agora para o que nos interessa também, que nada mais é do que as revoltas emancipacionistas. E aí eu estou falando de revoltas que têm uma ideia de revoltas não, são movimentos, tá? São movimentos que vão lutar aí pela separação da colônia e do país. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Ainda dá para eu falar mais um pouquinho, né? Então a gente está falando aí de movimentos emancipacionistas que estão baseados que estão sendo inspirados através das ideias iluministas,
por movimentos como a Revolução Americana, a independência do Haiti, a Revolução Francesa. Então, são ideias maravilhosas. Então, a gente vai ter vários movimentos nesse período. Tem a Conjuração Mineira, que é a mais conhecida, de 1789. Tem a Conjuração Carioca, tem a Baiana, tem a Conspiração dos Suassunas e a Revolução Pernambucana. Ou seja, galera, tem muito movimento querendo separar aí, né? A gente já está aí meio que prevendo o que vai acontecer em 1822. O que é que acontece? O que é que vai provocar esse movimento emancipacionista? Mais uma vez a questão da insatisfação. Quando Dona Maria I assume o poder lá em Portugal em 1777, é, ela vai suspender as atividades econômicas, tá? Ela vai reforçar o poder da Igreja Católica, ela vai reforçar a nossa não, a dependência de Portugal com a Inglaterra, né? E também vai emitir um alvará que vai fazer toda a diferença. Esse alvará, se eu não me engano, ele é de 1785 e é um alvará que vai proibir manufaturas aqui no Brasil. Olha só, a gente vai ter que comprar tudo de fora. Mas pensa comigo, a gente não compra de Portugal, porque Portugal ele não produz nada, né? Então a gente compra de Portugal, mas algo que é produzido na Inglaterra. Então os preços são altíssimos, tá? A única coisa que ela vai liberar nesse alvará é que possa as manufaturas que trabalham na produção dos tecidos de algodão, porque é para utilizar aí para os vestiários do negro, para empacotar, sabe? É isso que vai ser possível aqui dentro do país. E isso vai causar uma insatisfação muito grande. Além disso, a gente tem o ouro, que está em declínio e tem uma cobrança aí excessiva de impostos. Então eu tenho um ouro que não tenho mais, né? Eu tenho um ouro que está diminuindo cada vez mais e aí eu preciso taxar esse ouro, tá? Aí Portugal precisa taxar esse ouro. E aí ele vai fazer o que? A derrama, que é aqueles que você já conhece, vai impor aí quase 1.500 quilos anuais de ouro, a ideia era essa. E aí há uma pressão muito grande que vai acabar desenvolvendo aí a conjuração mineira. Qual era a ideia da conjuração? No dia da derrama ia ter um levante, né? Então o que é que ia acontecer? Esse levante a gente tem que prestar atenção nas pessoas que estavam envolvidas, porque eram homens da elite mineira. Nós não estamos falando de um movimento que fosse o povão, que fosse contra o governo. Então, a gente tem padres, a gente tem militares de média e alta patente, intelectuais, funcionários públicos. É essa galera que vai estar envolvida na Conjuração Mineira. Exemplos com nomes a gente tem Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, que eram poetas, tá? A gente tem Joaquim José da Silva Xavier, saiu. Ou Tiradentes, como a gente conhece, que é o único assim que vai realmente ser morto, porque ele é o menos abastado, é o que tem menos dinheiro nessa história, tá? E ele vai ganhar notoriedade depois da morte dele, mas não é de imediato não, pessoal. Tiradentes só vai ficar famoso, só vai virar um símbolo, só vai virar um herói realmente lá na República depois de 1889. Durante a monarquia, ele não é uma pessoa grata, pessoa não grata, tá bom? Então, qual era a ideia? Criar uma república, tá? Então, a ideia era a gente criar uma república nas Minas Gerais, que podia se expandir aí para o restante das outras regiões da colônia. Inspirado nas ideias iluministas e na Revolução Americana, queriam que a capital fosse São João del Rei e nesta cidade eles pretendiam fundar uma universidade. Não tinham não tinham decidido sobre a escravidão, tá? Não era uma coisa assim, tipo, nós vamos acabar com a escravidão. Não. Na real, eles iam manter a escravidão. A verdade é essa. O movimento ele vai ser denunciado por Joaquim Silvério dos Reis, outro Joaquim, né? Ele vai denunciar em troca do perdão de suas dívidas. A derrama desse dia foi suspensa e o governador instaurou a chamada devassa,
né, que vai acusar os conjurados de crime, ou seja, de traição contra o rei, nesse caso a rainha, Dona Maria, que era conhecida como Dona Maria a Louca, tá? E aí eles vão ser presos e os líderes vão ser mandados para o Rio de Janeiro. Detalhe, é, a gente vai ter aí a negação de praticamente todas as pessoas nessa participação, menos Tiradentes. Ele vai sustentar que ele participou e ele vai ser morto no dia 18 de abril, não, perdão, minha gente, dia 21 de abril de 1792, onde ele vai ter aí o corpo esquartejado, né? Vai ser exposto em toda a Vila Rica. Vê que loucura, né? Vamos expor pedacinhos que é para que ninguém copie essa ideia, para que ninguém se rebele contra a coroa. Vamos continuar. Vamos para a Conjuração Baiana. Mais um movimento separatista, emancipacionista. Ou seja, vamos nos separar. Pois bem, a época é 1798, diferente do que acontece lá na Conjuração Mineira, nós estamos falando de um movimento de caráter popular, porque havia uma grande satisfação com o governador com relação aos preços extremamente altos dos gêneros alimentícios. Ou seja, tudo que era produzido para a colônia estava sendo encaminhado para as Minas Gerais. E então a produção interna acabava ficando muito cara, né? E aí uma galera, mais uma vez a gente vai ter a galera aí da loja maçônica, dessa vez são os Cavaleiros da Luz, eles passam a discutir ideias iluministas, né? Principalmente ideias iluministas. E essas ideias começam a circular nas ruas de Salvador e elas também vão circular entre as pessoas mais pobres, mestiços, escravos. Daí que a gente vai tirar o nome também dessa conjuração, ela também é conhecida como conjuração dos alfaiates. O que é que eles queriam, tá? Eles queriam uma república, eles queriam a abolição da escravidão, diminuição de impostos, abertura de portos, fim do preconceito racial. Já pensou? Gente, nós estamos no século XXI e a gente ainda não conseguiu isso. Salários mais justos, que as portas dos conventos fossem abertas e quem quisesse, desejasse, pudesse deixar a vida religiosa. Ou seja, eles defendiam, minha gente, a religião, a liberdade de religião, praticamente um Estado laico, já aí, né? E aí a ideia era expandir esse movimento para o restante da colônia. Os ideais da conjuração eles eram divulgados principalmente pelos escritos, né, pelos escritos e panfletos de Cipriano Barata, que era um médico e filósofo na época. Então eles colavam nos postes, eles distribuíam esse panfleto. Em 12 de agosto vai estourar um movimento. Então tem panfleto aí espalhado por toda a cidade, principalmente nas portas das igrejas. Em um deles a gente lia: Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo, feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Bonito, né, minha gente? Século XXI e a gente não está nem perto disso. Então, houve aí muita repressão e muitas denúncias e prisões. Alguns foram condenados à morte. Se vocês prestarem atenção, na verdade não é alguns não, são muitos que são condenados à morte aqui, até porque a gente está falando de uma classe menos abastada, né? Outros foram degradados, alguns foram mandados para outras colônias que nem eram portuguesas, e os condenados à morte foram executados em 8 de novembro de 1799, 3 alfaiates e 2 soldados. O quinto condenado foi Luiz Pires e ele conseguiu fugir e nunca foi encontrado. Sabe-se o que aconteceu, né? Então, a conjuração mineira, só para lembrar para vocês, tinha um caráter elitista. Já a baiana, a gente vê que tem um caráter mais popular, tá? E a gente vê que na baiana, a gente vê que tem aí a luta por uma mudança real, tá? Nessa sociedade.
Cipriano Barata vai ser uma pessoa que vai ainda aparecer muito na história, ainda a gente vai falar sobre ele, porque ele também vai tomar parte na Revolução Pernambucana de 1817 e na Confederação do Equador em 1824, né? Ah, temos o que mais? Revolução Pernambucana. Essa pra gente fechar, né, minha gente? Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Vamos fechar com ela. Data: 1817. Qual era a situação do Recife? Minha gente, a gente tem que entender que Recife e Olinda tinham o quê? 40 mil habitantes, enquanto o Rio de Janeiro tinha 60 mil, tá? Então, a gente tinha aí vários motivos que vão impulsionar a, essa revolta, essa revolução. E um dos principais motivos realmente é a insatisfação da população recifense da população pernambucana com o governo que privilegiava o Rio de Janeiro e não mais o Nordeste pernambucano. Junto a isso, a gente tem uma seca, a seca de 1816, que vai prejudicar a produção de açúcar e a produção de algodão, né? E aí a gente já tem uma concorrência do algodão americano, do açúcar das Antilhas, do açúcar jamaicano, então a situação estava péssima. Fora isso, a gente ainda tem uma pressão inglesa pelo fim da abolição. Olha o tanto de coisa, né? E aí, outra coisa, a preferência por portugueses na administração. O que é isso? Na administração das vilas, na administração de uma forma geral da colônia, sempre eram portugueses e nunca eram brasileiros, vamos dizer assim, pessoas da terra, né, nascidas ali. Então havia uma resistência local muito grande com relação ao governo de Dom João VI. Então a gente vai ver aí influenciados por ideais iluministas, né? A gente vai ter das revoluções que aconteceram na época. O movimento começa a tomar o Recife em 6 de março de 1817, tá? Então o governo vai renunciar, o movimento vai assumir aí esse poder, vai ser convocada uma assembleia constituinte, vai ter a separação dos três poderes, coisa linda. O catolicismo é mantido como religião oficial, mas a gente tem uma liberdade de culto, tem uma liberdade de imprensa, são abolidos alguns impostos, mas a escravidão é mantida. Nem tudo é perfeito, né, minha gente? É nesse período também que a gente vai criar a nossa bandeira do estado de Pernambuco, né? Nesse período ela tinha três bandeiras, três estrelinhas em cima da bandeira. E aí a gente vê Pernambuco, Ceará e Paraíba, que eram vamos dizer assim, as áreas que representavam a Revolução Pernambucana, que contribuíram para ela. E quando ela acaba, a gente acaba tomando a mesma bandeira, só que tirando as duas estrelas e deixando só a estrela de Pernambuco. Coisas interessantes da Revolução Pernambucana, né? O que foi que eles fizeram? Primeira coisa foi substituir o vinho pelo aguardente. Olha que massa. Detalhe. A gente está falando aqui que temos muitos padres participando, então também a gente conhece como Revolução dos Padres. Então a gente vai substituir o vinho pelo aguardente, a gente vai substituir a hóstia por uma hóstia feita de mandioca. Gente, tem que ter muito orgulho do nosso estado, tá? Apesar de não terem aí lutado pelo fim da escravidão, mas esse movimento merece um destaque, né? Então o que é que vai acontecer? Tem o apoio do Ceará, tem o apoio da Paraíba, porém o governo vai enviar tropas, né, que vão vir do Rio de Janeiro, ver a Força Naval. São 8 mil pessoas no total que vão tomar o governo provisório, porque sim, pessoal, nós fomos um país, nós instituímos a República. Não foi por muito tempo? Foi não, mas cá para nós já fomos um país. Pernambuco já foi um país. E aí, tudo isso foi sufocado. Ah, detalhe, enquanto a gente tem esse governo provisório, a gente manda uma galera para os Estados Unidos para conseguir arma, para conseguir apoio do governo americano, tá? Gente, o movimento foi uma coisa grande, né? Apesar de não ter durado muito tempo, mas a gente teve prisões, as penas foram duríssimas e a maioria dos anistiados, a maioria dos revolucionários terminou anistiado, somente 4 foram executados, tá?
Como compensação pela fidelidade ao príncipe regente, a comarca de Alagoas foi desmembrada de Pernambuco, né, porque uma vez eles não se juntaram, então ele é desmembrado, e a comarca do Rio Grande do Norte também foi desmembrada, uma vez que eles não se juntaram ali a Pernambuco como Ceará e Paraíba. E assim a gente conclui. Mas vamos só entender essa situação. A gente observa que, falando das revoltas emancipacionistas, perdão, revoltas nativistas ou dos movimentos emancipacionistas, a gente vê que não tem uma participação muito forte da elite, né? Quer dizer, não tem uma participação muito forte da elite na mudança da estrutura social. Eles ali defendem os interesses deles. A gente vê que todas essas daí, elas são meio que, principalmente as últimas, elas têm aí uma influência do que está acontecendo lá fora, do mundo europeu. Então a gente é extremamente influenciada aí pela Revolução Francesa, os ideais iluministas. Bem, pessoal, eu acredito que é isso. A gente fecha esse conteúdo das revoltas coloniais. Pesquisem, tem muito mais do que essas, é super interessante. Pesquisem que cada vez que vocês pesquisam, vocês aprendem um pouco mais. Então, até a próxima aula. Fiquem em casa, estudem. Até a próxima.